Se você sente que você tá sempre sem tempo para fazer tudo o que você precisa fazer, se você sente que você tá presa em um ciclo de preguiça e procrastinação, esse vídeo é para você. É muito comum nos dias de hoje você ouvir as pessoas reclamando da falta de tempo, que elas não têm tempo para fazer tudo o que elas gostariam de fazer, ou então para iniciar um novo projeto, ou então a pessoa fala que ela não se cuida, que ela não vai na academia porque ela não tem tempo, que ela não lê mais livros porque ela não tem tempo, que ela não pode fazer meditações porque ela não tem tempo. E isso acontece com todo tipo de pessoa. Então, se esse é o seu caso, pode ter certeza absoluta que você vai encontrar pessoas com mais tempo livre que você e que vão reclamar exatamente da mesma coisa. Então, isso não é uma exclusividade de um padrão específico de pessoas. De repente, aquela pessoa que trabalha fora 8 horas por dia e ainda tem filhos, tem família e tudo mais. Não é uma exclusividade desse padrão de pessoas a reclamação da falta de tempo. Você vai encontrar todo tipo de pessoa reclamando que não tem tempo, até pessoas que não trabalham fora, pessoas que não têm filhos, família, marido para cuidar. Então, na verdade, a gente percebe que isso nunca é uma questão de tempo em si. É uma questão de que as pessoas desperdiçam muito o seu tempo e a sua energia em coisas que não são tão produtivas assim, que não trazem resultados. Nosso dia ele tem 24 horas para todo mundo e você vai encontrar pessoas que têm tantas ocupações quanto você ou até mais e que conseguem sim ser muito produtivas e fazer diversas coisas que você diz que não consegue porque não tem tempo. E a grande diferença, então, das pessoas que conseguem ser mais produtivas, que conseguem realizar diversas coisas, é a questão da mentalidade. Então, o segredo para a produtividade é você desenvolver um mindset que coopera com a sua produtividade. E isso inclui você estar colocando na sua rotina atividades que te geram energia, que te geram disposição e vitalidade. Então, nesse vídeo é exatamente disso que nós vamos falar. Quais são esses hábitos que você precisa aderir e como que você faz para mudar o seu modus operandi de uma pessoa preguiçosa para uma pessoa produtiva. Bom, a primeira coisa que você precisa levar em consideração é que você tem tempo sim, você só não está conseguindo enxergar ele. A reclamação da falta de tempo, ela sempre é uma forma de terceirizar as suas responsabilidades, de colocar a culpa da procrastinação nas circunstâncias. Então, se você continuar acreditando nisso, você não vai conseguir mudar. A partir de agora, a tua crença tem que ser: eu tenho tempo suficiente para fazer todas as coisas que eu preciso fazer. E o seu foco precisa mudar dessa reclamação da falta de tempo para o aproveitamento de tempo. E para isso, é claro, você vai precisar de autoconsciência para conseguir trocar os teus hábitos. E sempre que a gente está falando de trocar hábitos, nós estamos falando de algo que requer um esforço inicial muito grande. Por que um esforço inicial muito grande? Porque uma vez que você transformou aquela nova rotina efetivamente em um hábito, você não vai mais precisar se esforçar para fazer aquilo, você simplesmente faz porque aquilo é hábito. Então aqui entra a disciplina. A disciplina ela é muito importante porque você vai ter que passar por um desconforto muito grande no curto prazo para conseguir um ganho no longo prazo. A disciplina ela é sua amiga. É ela que te liberta de condicionamentos ruins e te ajuda a aderir novos condicionamentos que são mais alinhados com aquilo que você realmente quer para sua vida. Bom, então para você perder essa aversão à disciplina, eu vou te dar algumas dicas práticas de como você deve encarar a disciplina para que esse processo de sair da sua era da preguiça seja mais leve. Porque se a disciplina for associada ao sofrimento, vai ser muito mais difícil você manter consistência por tempo suficiente para aderir novos hábitos. Então a ideia é que você saia daqui com ferramentas e um mindset pronto para execução. Então você consegue sim ser mais produtiva e ser mais saudável. Não precisa ser um sofrimento, não precisa ser algo a ponto de você ter um burnout. Você pode sim alcançar os seus objetivos com leveza e harmonia. E para isso, a primeira coisa que você tem que entender é que existem atividades que nós fazemos que drenam a nossa energia e a nossa vitalidade, e existem outras atividades que nos fornecem energia e vitalidade. Se você for observar as pessoas mais bem-sucedidas e mais produtivas, você vai perceber que a maioria delas
realiza atividades como exercícios físicos e meditação, porque essas são atividades que aumentam os nossos níveis de energia e vitalidade. Quanto mais em forma você tiver, mais disposição você vai ter. Quanto mais você conseguir dominar a sua mente, mais você vai conseguir focar nas coisas que são efetivamente importantes e parar de desperdiçar energia mental com coisas que não são importantes. Então, enquanto algumas pessoas dizem que não fazem esse tipo de coisa porque não tem tempo, na verdade, se elas fizessem isso, elas estariam ganhando tempo, porque elas estariam ganhando energia e vitalidade. Se a gente não cuidar da nossa saúde física e mental, a gente sempre sai perdendo. Então, é imprescindível começar fazendo alguma atividade física pelo menos 3 vezes na semana. Isso, além de melhorar o seu condicionamento físico, vai reduzir o seu estresse, vai melhorar a sua saúde de um modo geral, vai te dar muito mais disposição e vitalidade. Outra coisa muito importante é a meditação. Você pode começar com qualquer tipo de prática de 10, 15 minutos todos os dias pela manhã. Você pode iniciar fazendo práticas guiadas e conforme você for progredindo, você pode evoluir para outras técnicas, mas é importante que seja uma prática diária. Os benefícios da meditação são cientificamente comprovados, então não tem motivo nenhum para você não fazer. O ideal é que você crie uma rotina matinal que envolva pelo menos uma dessas práticas. Se você acordar todos os dias uma meia hora mais cedo, só para você ter um tempinho de fazer uma rotina matinal com atividades que te forneçam energia e que te alinhem para o dia que tem pela frente, você já ganha muito em produtividade. Mas para você ter consistência nisso, essas suas rotinas matinais precisam ser gostosas de fazer. Você precisa realmente gostar de estar ali. Eu desenvolvi uma rotina onde eu uso uma meditação guiada no início da manhã e depois eu faço algum curso de desenvolvimento pessoal rapidinho de 20 a 25 minutos. E eu gosto tanto dessa minha rotina que mesmo eu tendo que acordar mais cedo e dormir menos, eu me sinto energizada pelo resto do dia. O segundo ponto que é importante para a gente eliminar a nossa procrastinação é se livrar de distrações. Todo mundo tem alguma distração que ela é muito mais frequente. E você precisa observar quais são as suas distrações. O que você faz quando você está tentando fugir daquilo que você efetivamente deveria estar fazendo. Então, você pega o celular e abre as redes sociais, você vai comer, você vai assistir televisão. O que é que você faz? Você precisa se conscientizar de quais são as suas fugas, os seus escapes. E aí, uma vez que você faz isso, você vai tomar ações para driblar essas distrações. Eu vou dar um exemplo. Teve uma época na minha vida que eu estava muito viciada em abrir o Instagram e ficar lá olhando aqueles vídeos. E aí, quando eu fui tentar parar com esse hábito, eu reparei que muitas vezes eu fechava o aplicativo, saía e no mesmo momento a minha mão ia sozinha lá e abria de novo. Exatamente no mesmo momento que eu tinha fechado o aplicativo, porque eu tinha decidido que eu não ia mais ficar olhando o videozinho, eu ia lá e abria ele de novo. Exatamente no mesmo momento. E eu comecei a notar isso, que já era um padrão muito forte, meu corpo já estava muito viciado naquilo. E aí o que eu fiz foi, eu troquei o aplicativo de lugar. Então, ao invés de ele aparecer ali no celular na minha primeira página, eu tirei ele dali e coloquei ele escondido dentro de uma pastinha lá no final. Então, toda vez que eu pegava o celular no automático para abrir o aplicativo, eu não conseguia encontrar, meu cérebro dava uma travada e aí eu me tocava que eu estava indo abrir o Instagram. Eu já me pegava no ato e evitava fazer aquilo. Então, é uma excelente ideia você pegar os aplicativos onde você mais perde o seu tempo e colocar eles em uma pastinha lá de difícil acesso no seu celular. A maioria das nossas distrações são coisas que nós fazemos no automático. Então, você nem percebe que você faz. Você só vai realmente perceber o quanto ela é automática no momento em que você se propor a abandonar essas distrações. O terceiro ponto é que você precisa priorizar aquilo que é mais importante, ou seja, aquilo que traz mais resultado. Sabe o princípio de Pareto que fala que 80% dos resultados vem de 20% das ações? É exatamente isso. Você tem que saber aonde você tem que focar. Aqui a gente percebe muito facilmente os nossos padrões de autossabotagem, e é aqui que você vai perceber se você tem crença de esforço. Muitas vezes a gente sabota o nosso sucesso se esforçando horrores, porém com as coisas erradas, as coisas que trazem menos resultado. Então, se você tem uma crença de esforço muito enraizada, o que acontece é que você vai colocar todo o seu foco, toda a sua energia em uma atividade que traz pouquíssimo resultado para você, para justificar essa sua crença de esforço. Porque quando você tem crença de esforço, você não se permite obter as coisas com facilidade. Você sempre vai buscar o caminho mais difícil, porque senão você não acha que você merece o resultado.
Então, sempre que você tem um projeto, um objetivo, uma meta para alcançar, você tem que definir exatamente qual é o seu objetivo e quais são as ações que te trazem mais resultados. E aí você vai colocar a sua energia nessas ações. E você vai evitar se distrair e se desviar para ações que não trazem tanto resultado assim. Outro ponto muito importante é que a falta de disciplina nem sempre é preguiça, muitas vezes ela é medo e autossabotagem. Medo de falhar, medo de enfrentar alguma coisa, medo do desconhecido ou então uma falta de merecimento. Se você for analisar a sua vida, você vai reparar que existem certas coisas com as quais você consegue sim ser disciplinado e fazer elas com consistência e outras você não consegue. E isso tem a ver com as suas crenças. Você consegue ser disciplinado e consistente para manter um padrão que já está alinhado com as suas crenças, mas toda vez que você traça um objetivo que não está alinhado com as suas crenças, você vai ter muito mais dificuldade em ter disciplina e em ser consistente. Por exemplo, se você tem um emprego fixo, você consegue levantar cedo todos os dias para ir trabalhar. Faça chuva, faça sol, seja frio, calor, trânsito, não importa, você levanta todos os dias, pega ônibus se for preciso e vai para o seu trabalho. Isso é disciplina. Mas você consegue fazer isso porque tu tá dentro do seu paradigma, dentro do seu sistema de crenças. Então você acredita que você precisa fazer isso para você conseguir ter uma fonte de renda. Então você faz, porque você não acredita que você tem outra opção. Agora imagina que você tira férias e você decide que nas suas férias você vai começar o seu próprio negócio. Então você vai ter que acordar todos os dias cedo, trabalhar 8 horas por dia, só que vai ser para você, para construir o seu negócio. Se essa ideia de empreender, de construir o seu próprio negócio não estiver alinhada com o seu sistema de crenças, você não vai conseguir ter consistência e disciplina para acordar todo dia cedo durante as suas férias para trabalhar para você. Da mesma forma, se você tem uma autoimagem que está ajustada para ser uma pessoa que tem um corpo malhado, você vai conseguir ir na academia com naturalidade todos os dias. Não vai ser um sacrifício para você. Agora, se você não se vê como uma pessoa sarada, você vai ter muita dificuldade para ir consistentemente malhar. Então, sempre que você reparar que você está tendo muita dificuldade para ter disciplina, muita dificuldade para ter consistência em alguma atividade, para mudar um hábito, criar uma nova rotina, vale a pena você investigar o seu sistema de crenças, porque você pode estar diante de uma barreira invisível. E se você precisar de ajuda para isso, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso sobre reprogramação mental e ressignificação de crenças, que vai te ajudar muito nesses casos. Próximo ponto que faz com que a gente aumente muito nosso nível de produtividade é quando a gente sobe a régua na nossa vida. O que significa isso? Subir um pouco os nossos padrões, fazer com que certas coisas se tornem um padrão na nossa vida. Por exemplo, ter um corpo definido é um padrão meu. Eu já mantenho essa imagem há muitos anos. Então, ir na academia, me alimentar bem, tomar bastante água, são coisas naturais para mim. Eu simplesmente faço de forma espontânea porque isso já está vinculado à minha identidade. É um padrão meu. É óbvio que eu tenho oscilações e que nem sempre eu mantenho essa consistência, mas eu nunca saio desse padrão que eu estabeleci. Então, na minha vida não existe a opção de não fazer mais academia, não existe a opção de virar sedentária. Isso simplesmente não combina com a minha identidade. As coisas que você faz com naturalidade, elas estão vinculadas à sua identidade e aos seus padrões. Então você tem que subir a régua e se ancorar em um novo padrão. E aí, todos os hábitos que sustentam esse novo padrão vão se tornar naturais para você. Bom, outra coisa muito importante que a gente precisa falar aqui é dopamina. Tem se falado muito disso hoje em dia. Se você é uma pessoa que busca bastante autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, você provavelmente já ouviu outros especialistas falando sobre isso. Porque nessa nossa era digital, nós temos acesso muito fácil a diversas fontes de dopamina, como jogos, redes sociais, séries e etc. E acontece que a dopamina é um neurotransmissor essencial que desempenha um papel muito importante na nossa motivação. Então a dopamina é como se ela fosse um biscoitinho que você ganha toda vez que você faz uma atividade gratificante ou que tem uma expectativa de receber uma recompensa. Então, por exemplo, acontece a liberação de dopamina quando você monta um quebra-cabeça extremamente complexo, que você estava ali há horas já tentando encontrar as peças.
Ou então, quando você alcança uma meta profissional que você estabeleceu, ou uma meta financeira, ou quando você tem interações sociais positivas. Então, a expectativa de receber o biscoitinho faz com que você se engaje nessas atividades. O problema é que quando a gente fica no piloto automático, e é assim que a maioria das pessoas vive na maior parte do tempo, o seu cérebro ele sempre vai querer o caminho mais curto para conseguir o biscoitinho. Então, por que ele vai ralar pra caramba para alcançar um objetivo profissional, para alcançar uma meta financeira, se ele consegue facilmente a dopamina ali num joguinho do seu celular? Você vai ali, joga o joguinho, ganhou, pronto. Ou então usando uma substância química, uma droga, que aumenta artificialmente os níveis de dopamina. Não precisa fazer nada, ele só usa e acabou. Ou então ficar ali vendo o videozinho no TikTok. Para que se empenhar em alcançar metas, em aprender, em fazer atividades produtivas, se eu posso ficar ali, conseguir um biscoitinho no TikTok, sem me esforçar, sem fazer nada? Entende? Esse excesso de estímulos, ele desregula o nosso sistema de recompensas. Isso faz com que as tarefas que são efetivamente mais produtivas e que nos trazem recompensas reais pareçam sempre menos atraentes do que essas atividades que fazem com que a gente tenha recompensas instantâneas. Isso influencia muito na nossa procrastinação, porque reduz drasticamente a nossa motivação para realizar atividades que são realmente produtivas e que agregam alguma coisa na nossa vida. Então, para aumentar a sua produtividade, é essencial regular suas fontes de dopamina, limitando o seu acesso a essas gratificações imediatas e redirecionando a sua energia mental para aquilo que efetivamente faz sentido. Se você se empenhar nessa atividade consistentemente, aos poucos o seu cérebro volta ao normal e ele se acostuma a obter dopamina de atividades que são mais saudáveis, como, por exemplo, aprender algo novo lendo um livro, desenvolver relações saudáveis, buscar objetivos profissionais, ou seja, coisas que agregam valor à nossa vida no longo prazo. Bom, outro ponto muito importante que eu preciso trazer aqui, falando de produtividade, especialmente para mulheres, é a questão do nosso ciclo hormonal. Então, quando a gente tem um ciclo hormonal natural, então não vale para mulheres que usam anticoncepcional só para que são naturais, a gente tem como se fosse um segundo relógio. Então, diferentemente dos homens, que são exatamente iguais todos os dias, porque eles têm um ciclo hormonal de 24 horas, eles são como o sol, que é todo dia igual, nós mulheres temos um ciclo mensal, que é como a lua. Nós temos fases. E essas alterações hormonais que a gente tem ao longo do mês, elas influenciam muito nos nossos níveis de energia, consequentemente na nossa produtividade, também na nossa capacidade de comunicação e na nossa criatividade. Então, sempre que você faz um esforço em uma direção que não está em sincronia com a fase do ciclo a qual você está, isso vai aumentar os seus níveis de estresse, vai diminuir a sua energia e vai retardar o seu progresso, fazendo com que você se sinta frequentemente insatisfeita com o seu desempenho. Esse conceito de ciclo, ele ainda não é muito falado. Eu vou pincelar aqui, mas se você quiser se aprofundar mais nele, eu vou deixar uma sugestão de livro. E é muito profundo em relação a isso, que é o In The Flow. Então, na fase folicular, que é a fase que começa quando a nossa menstruação acaba, é como se fosse a nossa lua crescente, a nossa primavera interior. Nessa fase, nós vamos ter muito mais aptidão para atividades que envolvem planejamento e criatividade. Nessa fase, os nossos níveis de energia eles estão bons e eles vão aumentando gradualmente até um pico, que é onde a gente entra na nossa fase ovulatória, que é a fase onde nós estamos férteis, que seria a nossa lua cheia e o nosso verão interior. Nessa fase, a gente tem um pico de criatividade e nós estamos muito mais comunicativas e produtivas. Essa fase ela vai durar de 3 a 4 dias. É a melhor fase para fazer networking, para fazer apresentações, para ir em eventos e socializar. Quando essa fase acaba, os nossos níveis de energia eles vão caindo gradualmente, conforme a gente vai atravessando a próxima fase, que é a fase lútea, que seria o equivalente à nossa lua minguante e o nosso outono interior. Aqui a nossa energia ela é menos expansiva, então nós naturalmente vamos focar em atividades que são mais simples, que não requerem tanto esforço mental. Então, organizar coisas que você deixou pendente, verificar detalhes, concluir alguns projetos, todas aquelas coisinhas que você procrastinou na primeira metade do ciclo, aqui você vai querer
resolver. Então são aquelas coisas mais mecânicas que não envolvem criatividade e nem um planejamento estratégico. E conforme a gente se aproxima da fase menstrual, os nossos níveis de energia vão decaindo até onde eles caem lá embaixo, que é quando a gente entra efetivamente na fase menstrual, que é a nossa fase de menor produtividade, o equivalente à nossa lua nova e o nosso inverno interior. Então, nessa fase, a gente vai ter sim muito menos produtividade, a gente não vai estar tão comunicativa, nem vamos ter tanta vontade de socializar. Mas, em compensação, a nossa intuição vai estar muito mais aflorada. Durante essa fase, a comunicação entre o nosso hemisfério esquerdo e direito do cérebro, ela fica muito mais forte do que em qualquer outro momento. Então, essa comunicação faz com que você consiga ter uma visão muito mais ampla para avaliar com muito mais critério se aquilo que você veio cultivando nesse ciclo, seja o seu trabalho, um projeto pessoal ou um relacionamento, se aquilo tá se saindo bem ou se aquilo não está se saindo bem, o que tá dando certo e o que tá dando errado. E com essa avaliação você consegue fazer correções que são necessárias para corrigir o seu rumo. Então você pode iniciar um novo ciclo alinhando essas coisas e aí começa tudo de novo. Sempre que a gente se alinha com essas fases e organiza as nossas atividades de acordo com isso, a gente consegue tirar muito mais proveito de cada uma dessas fases. É óbvio que não é todo tipo de trabalho que vai permitir que você faça isso, mas você pode começar alinhando pequenas coisas dentro das suas possibilidades e você vai ver com toda certeza como isso faz sentido. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo. Tchau e até o próximo vídeo.